Beleza. Estamos ao vivo. Ao vivo e ao morto. Semana passada nós vimos o Group By, certo? Então hoje eu quero mostrar e complementar as explicações da aula passada, porque com o Group By dá para fazer mais coisas. Nós fizemos Group By com apenas um critério, mas hoje eu quero mostrar para vocês que dá para fazer com mais de um critério. Bom, deve ter chegado a imagem aí já, certo? Beleza. Vou pegar o nosso banco de dados de exemplo, para que eu possa demonstrar os códigos que eu vou testar, aqui no PHP-MyAdmin, banco de dados exemplo, e nós temos usado muito essa tabela de clientes para demonstrar os códigos. Está aqui a tabela. Tá, legal. Bom, então só recapitulando, eu tenho aqui uma tabela de clientes, e nessa tabela de clientes eu tenho CPF, cidade, nome, endereço, sexo e nascimento. Se eu quisesse saber, por exemplo, quantos clientes eu tenho em cada cidade, se eu precisar mostrar aqui o código da cidade e a quantidade de clientes que moram lá. Então vamos fazer esse comando aqui, lembrando que para isso eu preciso, eu vou até fazer igual eu fiz na aula passada, eu vou pegar essa tabela de clientes, deixa eu cortar ela, um pedaço dela para facilitar a explicação. Vou pegar aqui até o 20, vou colocar aqui no Paint, e depois do 21 até o final, e vou colocar também aqui no Paint. E vou dar só uma diminuidinha aqui para mim poder conseguir tentar visualizar tudo de uma vez. Esse Paint aqui, ele não tem a opção de minimizar esse troço aqui. Droga. Ok. Então, se eu quero saber quantos clientes eu tenho em cada cidade, eu preciso falar para o software de banco de dados que é necessário separar os dados em grupo, utilizando como critério dessa separação o código da cidade. Para quê? Para ele fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar aqui, ó, o Pedro. Pedro é da cidade 1. Então, bota o Pedro para lá. O Lucas, cidade 3. Então, vamos fazer um outro grupo para os clientes que moram na cidade 3. A Lana, cidade 2. Então, ela vai ser colocada em um outro grupo, porque a cidade dela é a cidade 2. Vamos pegar mais aqui, deixa eu ver aqui, ó. Cidade 2 tem também aqui o Dias. Então, cidade 2 vem para cá. Cidade 3 tem o Diego. Então, o Diego vai ficar junto aqui com o Lucas, porque eles são da cidade 3. Ou seja, esse processo que eu estou fazendo aqui de separação dos dados em grupo, considerando como critério o código da cidade, eu faço aqui no comando SQL da seguinte forma. Faço um group by cidade, que é essa coluna cidade aqui da tabela de clientes. E aí eu vou mostrar o código da cidade e fazer um count. Posso usar aqui para fazer o count a coluna CPF. Então, eu mostro o código da cidade, a quantidade de clientes e o group by por cidade. Vou executar aqui para ver. Aqui, ó, na cidade 1 tem 3, na cidade 2 tem 2, na cidade 3 tem 3, na cidade 4 tem 2 e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho a
quantidade de pessoas que tem em cada cidade dessa. Bom, qual que é a novidade da aula de hoje? A novidade é que eu posso, por exemplo, querer saber por um segundo critério. Deixa eu dar um exemplo para vocês tentarem entender melhor o que seria essa outra opção que eu quero mostrar para vocês aqui. Imagina que você foi contratado para trabalhar na portaria de um clube. Como é que funciona essa portaria do clube? Funciona assim, você fica lá na portaria, o sócio chega e te entrega a carteirinha. Você pega a carteirinha, confere a foto se a pessoa que está lá é a pessoa do clube mesmo e a pessoa entra para dentro do clube e você fica com a carteirinha dela lá com você. Então, você tem um clube cheio de gente e você lá na portaria com um monte de carteirinha empilhada em cima de uma mesa. Aí, chega o presidente do clube na portaria para você e fala assim, quantas pessoas tem dentro do clube agora? O que você pode fazer? Pega a pilha de carteirinha e conta quantas carteirinhas tem. Se tem 80 carteirinhas lá com você, tem 80 pessoas dentro do clube. Aí ele fala assim, não, mas quantas mulheres e quantos homens tem? Como é que você faz? Você pega as carteirinhas, lá na carteirinha que tem que ter o sexo, certo? Então você separa, vai olhando o sexo da pessoa na carteirinha e vai fazendo os montinhos. Né? Tem sexo F, você vai separando lá. Sexo M, você vai separando. No final, você vai ter 2 montinhos. E você conta, do sexo masculino tem 70 e do sexo feminino tem 36. Ou seja, você tem os dados, que é as carteirinhas, que os sócios deixam com você na portaria. E você usou como critério de separação dos dados a informação sexo que tem lá na carteirinha dos sócios do clube. Beleza, isso é o que a gente tem feito aqui até então. Qual que é a novidade? E se eu falar para você assim, deixa eu até ver na tabela, acho que na tabela tem isso também, né? Deixa eu ver aqui. Tem sexo, beleza. Então vamos reproduzir isso que eu acabei de falar para vocês na tabela de clientes. Quantos clientes tem de cada sexo? Então eu vou mostrar o sexo e o sexo também é o critério do grupo BAE. Então, nesse exemplo aqui do clientes, eu tenho 12 clientes do sexo feminino e 17 clientes do sexo masculino. Show? Mas aí você está lá na portaria do clube ainda. Aí eu falo para você o seguinte, você vai separar para mim, eu quero saber, por sexo e mês de nascimento, quantas pessoas tem. Ou seja, do sexo feminino, quantas pessoas nasceram em janeiro, quantas pessoas nasceram em fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. E do sexo masculino, a mesma coisa. Quantas pessoas nasceram em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Então, o que muda? Muda o critério. Porque agora, na hora de separar os dados, deixa eu voltar isso aqui. Bom, o primeiro critério de separação dos dados é o sexo, correto? Então, vou pegar aqui, vou pegar aqui. Esses 2 aqui são do sexo masculino. Vem para cá. Mais um do sexo masculino. Vem para cá. Cadê? Mais 2 aqui do sexo masculino. Vem para cá. Mais vários aqui do sexo masculino. Também vem para cá. E mais um do sexo masculino. Ótimo. Então, eu cheguei a um resultado de 2 grupos. Eu tenho grupos. Um grupo com os clientes do sexo masculino e outro grupo com os clientes do sexo feminino. Tá aqui, sexo feminino, sexo masculino. Ok. Mas o que eu estou pedindo agora é que eu quero saber dos sócios lá do clube por mês de nascimento. Então, eu vou reproduzir isso aqui na minha tabela de clientes. Então, eu tenho que pegar os meus clientes e, dentro de cada grupo, dentro do grupo feminino e dentro do grupo masculino, eu tenho que fazer subgrupos. Então, os subgrupos, eu tenho que fazer o quê? Isso aqui, quer ver? Deixa eu dar uma diminuidinha nesse zoom aqui a mais.
Nossa senhora, era para sair 80. Vai 75. Então, eu tenho que fazer o quê? Ó? Eu vou pegar isso aqui. Tá, beleza. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, no masculino, e olhar a data de nascimento aqui, ó, para ver o mês. Então, aqui no masculino, eu vou fazer subgrupos. Por exemplo, esses 3 primeiros aqui, ó, coincidentemente, nasceram em fevereiro. Esse aqui nasceu no mês 11. No mês 11, vamos separar aqui para baixo. Esse aqui é no mês 6, mês 3. Vou tirar esse mês 6 daqui, vou levar ele para baixo. Esse aqui esses todos aqui são do mês 3, ó. Então ficou fácil a separação. Olha o que eu fiz aqui, ó. Então, no grupo do sexo masculino, considerando o mês de nascimento como segundo critério de separação em subgrupos, porque o primeiro separação em grupos, o primeiro critério é o sexo. Dentro do grupo sexo, eu vou fazer subgrupos por mês de nascimento. Então, eu tenho fevereiro, março, junho e novembro. No masculino, deu só 4 grupos. E esse mesmo procedimento precisa se repetir aqui no grupo do feminino. Como que eu explico para o banco de dados que ele deve fazer esse tipo de separação em grupos? Aqui, ó, no meu comando, eu estou falando, o banco de dados faz o group by por sexo. Depois que se você separou os dados em grupos por sexo, dentro de cada sexo, você usará como segundo critério para criar subgrupos dentro do sexo, você vai usar o mês da data de nascimento. E para que eu possa ver o resultado de forma coerente, eu preciso ver não só o sexo, mas também o mês de nascimento. Então, eu vou mostrar o sexo, o mês de nascimento e a quantidade. E vou fazer no group by sexo, vírgula, mês de nascimento. Então, olha aqui o resultado. Ó, no sexo feminino, no mês de fevereiro, tem 1. No sexo feminino, no mês de março, tem 3. No sexo feminino, no mês 6, tem 5 clientes. No sexo feminino, no mês de setembro, tem 3. Se a gente conferir aqui, ó, essa separação que eu fiz aqui, ó, no mês, esse aqui é no masculino. No masculino, fevereiro tem 2. Vamos ver se bate? Masculino, ó, fevereiro, contou 3. Por que ele contou uma a mais? Será que eu esqueci? Passou algum batido aqui? Ah, é 3, tá certo. Fevereiro aqui, ó, tem 3. Então tá certo. No mês de março, ele contou 9. Se a gente pegar aqui no mês de março, ó, 3, 6, tá faltando. Será que eu não copiei a tabela inteira, não? Masculino, mês de março, ele contou 9. 3, 6, 7. Eu acho que eu não copiei a tabela inteira na hora que eu dei o print lá. Deve ter ficado faltando. Ah, pegou só 25. Então, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu. Quando eu fui fazer o print disso aqui, ó, tá limitado a 25 linhas aqui, tá vendo? Então, ele não me deu a tabela inteira. Agora que eu mudei para 50, ó, apareceu mais uma galera aqui embaixo que não estava lá no meu print, tá? Por isso que deu aqueles valores diferentes lá. Então, tá aí. Mês 3 de masculino tem 9. Mês 6 de masculino 3. E assim sucessivamente. Mais setembro e novembro. Meses 9 e mês 11. Então, olha só. Eu estou mostrando para vocês que é possível separar os dados em grupos e subgrupos. Qual que é o limite disso? Não tem. Não tem. Posso fazer subgrupo, 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 pelos critérios que você julgar conveniente. Como é que você vai definir quais são esses subgrupos? De acordo com o algoritmo que você está construindo. Você está fazendo um algoritmo que vai emitir um relatório do sistema. E precisa fazer lá um relatório de vendas de uma rede de lojas por estado, cidade, filial e vendedor. Olha quantos subgrupos eu estou falando. Estado, cidade, filial e vendedor. São 4 níveis de subgrupo. E você pode ter que fazer esse relatório com totalizações. Então, basta que você coloque no group by, aqui, ó,
separando por vírgula, quais são as colunas das tabelas que você quer usar como critério. Não só a coluna da tabela, ou nesse caso aqui, nós pegamos apenas parte da informação da coluna. Nós temos a data de nascimento do cliente, mas me interessa fazer um group by apenas pelo mês da data de nascimento. Então, a gente aplica aqui também todas aquelas funções que vocês estão estudando para fazer essa separação em grupos também. Certo? Então, aqui eu coloquei 2, mas eu posso colocar vários critérios de separação em grupos e subgrupos para fazer contagem, soma, média, todas aquelas funções que eu já expliquei na aula passada. Certo? Alguma dúvida aí do grupo by? Tá tranquilo? Show de bola. Então, com essa aula de hoje, a gente encerra esse assunto grupo by e na próxima aula eu vou começar a mostrar para vocês, acho que na próxima aula eu vou mostrar o delete e o from, o delete e o update. Certo? Bom, deixa eu tentar ver se dessa vez vai aparecer pelo menos um ou outro exercício aqui com o grupo by, né? Porque na semana passada eu tentei e não veio nada, né? Deixa eu ver se aparece pelo menos um exercício aqui de nível 3. Excluir não. Também não. Mostrar o nome dos pacientes que não tenham sobrenome Facura também não. Mostrar o nome das doenças que tenham o nome iniciado com a letra S também não. Pode fazer com like. Endereço dos clientes que tem o nome iniciado com C e terminado com A, dá para fazer com like. Reduzir em 40% a população das cidades que não tem a letra I. Isso aqui é update, tem que alterar dados. Quantas pizzas tem código entre 4 e 12, inclusive, ou seja, essa aqui não tem que usar group by, mas usa o count, né? Quantas pizzas tem código entre 4 e 12? Então, eu vou na tabela pizzas, cadê a tabela pizzas? Está aqui, ó. Tabela pizzas tem a coluna código e a coluna nome. Então, select count para contar a quantidade. Eu vou usar a coluna código da tabela pizzas, from pizzas, e na cláusula where a condição é que o código esteja entre 4 e 12. Vamos corrigir? Resposta certa. Qual a quantidade de pedidos feitos entre setembro de 2006? Isso aqui é legal. Ó. Qual a quantidade de pedidos feitos entre setembro de 2006 e abril de 2007? Na tabela pedidos, tem a coluna número, cliente, dia e hora. Então, eu vou ter que fazer aqui um select from na tabela pedidos. Na cláusula where, eu tenho que fazer aquela condicionante ali, ó, de setembro de 2006 a abril de 2007. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a coluna dia e hora e colocar ela entre... Bom, o que é setembro de 2006? 2006, setembro é 09, a partir do dia 1º, né? E termina em abril de 2007. Então, abril de 2007 é 2007, 04 que é abril, e abril vai até 30, então até 30 de abril está valendo. O que eu preciso saber? A quantidade de pedidos. Então, para saber a quantidade de pedidos, eu uso a função count para contar a quantidade de linhas que foram separadas por esse critério que eu coloquei na cláusula where. E aí eu vou usar a coluna número do pedido mesmo, que ela é not null. Então, corrigir resposta. Certa resposta. Depois eu vou tentar se eu acho aqui algum exercício que usa group by. No nível 4 tem bastante. No nível 3 tem pouco. Mas na próxima aula eu mostro para vocês o delete e o update, e aí depois a gente já entra nas consultas com 2 ou mais tabelas. Certo? Sem perguntas? Então podem voltar aí para os exercícios.